Olá pessoal, eu sou Gerardo Campana, estou médico e psicoterapeuta transpessoal e este é o sexto vídeo da série sobre psicologia e psicoterapia transpessoal. No anterior eu falei sobre algumas técnicas, algumas pessoas mandaram mensagem dizendo que eu falei poucas técnicas. É verdade, tem muito mais, mas eu ainda vou voltar a falar sobre as técnicas, né, no curso dos vídeos que ainda vou fazer, mas quero me ater ao propósito de deixar em torno de 15, 16 minutos cada vídeo, para que não fiquem muito longos, porque eu sei que hoje em dia, com as exigências, digamos, da vida moderna, não se tem tanto tempo assim para escutar, assistir vídeos muito longos, ok? Então hoje eu quero falar, como eu disse no anterior, a respeito da psicoterapia de um paciente, em que nós utilizamos duas ou três técnicas. O diálogo, né, que é o básico, e duas ou três técnicas. Mas uma coisa muito importante antes de iniciar o relato das sessões do paciente, é importante que a gente saiba, e isso não é novo, não foi a transpessoal quem criou, isso Freud já afirmava, Jung, ou seja, que o sofrimento de superfície, normalmente ele esconde um outro sofrimento que é sentido como sendo mais ameaçador, pior do que aquele superficial. Né? Então, a dor, a doença de superfície, né, geralmente esconde uma outra dor mais profunda, né, e em relação à qual aquela de superfície é consequência e ao mesmo tempo defesa para que não seja sentida aquela outra, ok? E que a gente pode remontar da superficial para a mais profunda. Por que as pessoas não fazem isso espontaneamente? Porque o ego, né, ele está dividido em duas, digamos, instâncias. Uma que é consciente e outra que é inconsciente. A parte inconsciente, ela cuida também das defesas, né, para proteger o ego daquilo que lhe é ameaçador. São as defesas do ego. Essas defesas são inconscientes. Né? Só tem uma, que é a repressão, que é consciente. Né? Nós reprimimos algo conscientemente. Mas as outras, recalque, projeção, negação, né? Formação reativa, né? E todas as outras, elas são inconscientes, ou seja, a parte consciente do ego não sabe que sua parte inconsciente está criando ou criou aquela ou aquelas defesas para ajudá-lo, a parte consciente, a não sofrer por conta de algo que está no inconsciente ou por conta de algo que, se for percebido com mais clareza da vida do cotidiano, promoverá sofrimento. Né? Então, visto isso, foi encaminhado para mim um homem, à época, isso tem uns mais de 25 anos, talvez 28 anos, né, que vamos chamar de Heleno, este não era o nome dele, né, de 51 anos, casado, e ele era gerente de obras. Né? Ele não era daqui de Maceió, de Alagoas. Ele era de outro estado, estava aqui temporariamente porque a empresa estava realizando obras aqui em Maceió. E ele foi encaminhado por uma fisiatra porque sentia dores intensas na articulação do ombro esquerdo e em todo o braço esquerdo. E doía, ele dizia que doía muito. Né? Essas dores tinham começado já fazia um ano, mais ou menos, né? E vinham se tornando cada vez mais intensas. Ele dizia que se batesse nos dedos,
a dor era tão forte que parecia carne se soltando. E tinha se consultado com diferentes médicos, submeteu-se a exames, porém não lhe deram um diagnóstico definitivo. E ele tinha se submetido a aplicações de ultrassom, fisioterapia, injeções, inclusive de anestésico na articulação. E nada disso tinha, tinha aliviado permanentemente aquelas dores. As injeções, né, de anestésico, enquanto estava ali o efeito do anestésico, estava tudo muito bem. Passou o efeito, as dores voltavam. Né? Então, uma fisiatra, essa que o encaminhou para mim, disse que talvez aquilo tivesse uma base emocional. Então, seria interessante que ele procurasse um fisioterapeuta. Né? E também ele contou que tinha uns 10 anos que ele vinha se tornando cada vez mais irritadiço. Né? Uma irritabilidade tomando conta dele, e que essa irritação tinha piorado fazia uns 4 anos, mais ou menos. Né? E qualquer acontecimento fora do contexto deixava ele transtornado, né? Irritado, e a forma como ele reagia não era agradável, não era gentil. Vale a pena dizer que ele era um homem alto, ele tinha 1,92 m de altura, né? Parecia um guarda-roupa duplex, né? O caba, e forte, né? Porque ele, gerente de obras, ele também pegava muitas vezes no pesado. Né? A outra coisa que ele disse é que não confiava nas pessoas. Né? E deixou bem claro, elas só têm acesso quando e até onde eu quero. Né? E aí cá comigo, eu já pensei pela característica dele, né? Muito racional, né? Defensivo, um tanto projetivo. Eu pensei comigo, esse não vai entrar fácil, né? no trabalho com estados expandidos de consciência. Né? E aí eu pensar muito menos com regressão de memória. Né? Mas, e antes de ir para essa outra parte, ele tinha 3 filhos, né? Ele tinha uma filha de 20 e outra de 16 anos, e tinha um filho caçula com 4 anos de idade. Ele era a ponta do ramo. Né? E falou que não tinha muito diálogo com os filhos, nem com a esposa. Né? Considerava-se um profissional cuidadoso, cumpridor de seus deveres, né? Cumpridor das regras, porém um tanto rígido e distante. Né? Não admitia falha, nem dele, nem dos seus subordinados. E que por aquela irritabilidade, muitas vezes ele teve que se conter para não agredir colegas de trabalho. Né? Bom, indo por aí, não vou me delongar mais na história dele. Né? Quando terminou a colheita das informações, que foram 2 sessões, né? Acho que 2 sessões, eu normalmente costumo, depois disso, aplicar uma indução hipnótica. Não é que a gente vá trabalhar com indução hipnótica. Para você trabalhar com as técnicas transpessoais, não precisa da indução clássica hipnótica, embora sejam formas também de transe, mas eu costumo aplicar, que é para sentir a sensibilidade da pessoa e ao mesmo tempo ir criando, digamos assim, uma comunicação entre a área consciente e a área inconsciente. Né? E aí ele para minha surpresa, né, ele apresentou-se sensível à hipnose. Né? Ou seja, eu tinha feito uma avaliação muito rigorosa dele. Ele entrou em transe
E naquele primeiro transe, né, ele começou a contrair a musculatura facial e o pescoço, né? E ele respondeu que estava sentindo uma forte força de oposição que estava fazendo. Ele estava soltando, mas ao mesmo tempo uma forte força de oposição. E aí eu pedi para ele imaginar essa força de oposição, que eu pensei que era, digamos, o fato dele ter aprendido a se manter alerta, etc., defesas do ego e tudo mais, né? E aí eu disse para imaginar essa força saindo dele e tomando uma forma à sua frente, né? E aí tem a ver com a técnica, uma das técnicas que eu falei no vídeo anterior. E aí o paciente mostrou surpreso quando me informou que a força tomara a forma de sua mãe, né? E aí estava lá a mãe dele, diante dele, né? Obviamente isso era uma projeção da mente dele. E aí conversaram, ele exprimindo os sentimentos, e eu não disse antes, na história dele, ele expressou a dificuldade que ele teve de relacionamento com a mãe. Ele apanhou muito da mãe. Do pai quase nada, né? Ele tinha uma relação melhor com o pai, mas com a mãe era difícil. E nessa projeção, ali naquele momento do transe, a figura materna diante dele mostrava-se com raiva dele, né? E aí eu pedi, depois dele falar, depois dele conversar, né, interagir com aquela projeção, imaginar a mãe sendo envolvida por uma luz e sendo levada, né? E depois que a mãe foi embora, ele deu um suspiro de alívio, né? E ao final, ele diz que está se sentindo melhor. Na outra semana, né, ele diz ter se sentido um pouco mais calmo, é como se aquela projeção e o diálogo com a mãe tivesse proporcionado, digamos, uma leve melhora, né? Ele falou uma frase que tinha uma forte carga emocional, e aí eu pedi que ele repetisse aquela frase, né? E na medida que ele foi repetindo, ele regrediu à infância, e aí já não era mais aquele homem de 51 anos de idade, 1,90 m de altura, mas uma criança, né, sofrendo maus tratos e humilhações, né? E aí ele vivenciou várias passagens da infância nas quais ele se sentiu abandonado e triste. E na medida em que ele ia vivenciando isso, a gente ia trabalhando a reconfiguração daquela experiência, do ponto de vista da emoção e do ponto de vista dos mandatos mentais. E aí ele falou, naquela sessão ainda, a segunda sessão, né, que ele estava sentindo um peso enorme nas costas, né? E aí não dava mais tempo, a sessão estava quase no final. Eu pedi que ele imaginasse duas mãos luminosas que chegavam e retiravam aquele peso das costas dele. E aí a sensação de alívio que ele experimentou ficou lá estampada claramente em seu rosto, né? Ele disse que se sentiu muito aliviado. Na sessão seguinte, que foi a terceira sessão, né, eu utilizei como ponto de partida a mesma frase com carga emocional: não confio nas pessoas. E ele novamente regrediu, só que dessa vez mais próximo para a pré-adolescência, né? Ele se viu trabalhando numa cerca, um irmão e um colega zombando dele. E aí eu promovi, né? Ele vivenciou toda a cena conforme ela veio, e depois disso eu promovi um psicodrama através do qual ele passava por uma catarse, pondo aquela raiva para fora em relação ao irmão e ao colega, né? E continuando nessa mesma terceira sessão, ele vivenciou também uma surra,
né, que tomou da mãe porque ele pegou um livro sem pedir emprestado. E aí eu deixei que ele vivenciasse toda a cena, estimulando a emergência daquele sofrimento, de toda a carga emocional, e depois eu o orientei a voltar ao momento em que a mãe começou a surrá-lo, e aí promovi, digamos, o psicodrama com uma reação, né, em relação à figura introjetada da mãe, que estava, obviamente, por conta de todas aquelas experiências, com uma carga de raiva, de ódio, né, consorciada com essa introjeção. E aí ele foi liberando toda aquela carga de ódio. Essa carga de ódio foi voltando à superfície, ficando mais clara para ele, e eu ajudando a vivenciar as catarses necessárias para que aquele ódio se expressasse também através do corpo e através da mente, pelos mandatos que foram surgindo. E ele, ao final da sessão, estava muito aliviado. Na quarta sessão, ele disse que tinha passado uma semana muito boa, muito mais tranquilo, né, e conseguindo se relacionar sem aquela irritabilidade, tanto dentro de casa como no trabalho. E aí, na quarta sessão, eu utilizei o mesmo tema e a mesma técnica para iniciar, né? E aí ele me falou, né, ele entrou na vivência, uma criança, o pai dele na sala, e dizendo para ele, né, que não se devia confiar nas pessoas, né? E a mãe dele falando a mesma coisa. E aí eu fiz novamente o psicodrama, né, pedindo para ele conversar com o pai, né, com o pai ali, porque a fala mais forte tinha sido a do pai, né, e ele perguntando para o pai por que não se deve confiar nas pessoas. E aí o pai dizia, por segurança, né? E aí eu perguntei para o paciente, que estava em transe, se tinha sido bom, né, até ali ele não confiar nas pessoas. E ele disse que tinha sido péssimo, porque com isso ele não fez nenhum amigo, né? Então eu disse, o que é que você precisa? Ele disse, eu preciso conviver para poder ver em quem eu posso confiar e em quem eu não posso. Então diga isso para o seu pai, né? E aí volta a criança e ele fala isso para o pai, olhando nos olhos, e aí o pai fica espantado, obviamente, na situação ali onírica, né, na dimensão do imaginário, né? E aí eu pergunto, o que é que você quer agora que você conseguiu dizer isso ao seu pai? O que é que você quer fazer? Ele diz, quero abraçá-lo. Então ele abraça o pai, sente-se emocionado e chora, né? Despede-se do pai. E aí depois eu disse para ele, né, ele ainda em transe, que ele fosse até em casa, a casa da família atual, e abraçasse cada familiar, falando do amor que sentia por cada um deles. E aí ele fez isso. No campo da imaginação, abraçou a esposa, abraçou as duas filhas e abraçou o filho menor, né? Na sessão seguinte, ele me disse que quando chegou em casa, fez a mesma coisa. E o pessoal achou muito estranho, porque ele não era de fazer isso, né? E na quinta sessão, ele relatou que estava se sentindo bem melhor e que vinha se esforçando para conversar mais em casa. E aí a gente continuou ainda trabalhando o mesmo tema, né? Ele vivenciou mais situações da infância, da adolescência, né? E aí, novamente, uma situação com a mãe em que ele leva uma surra tremenda porque ele respondeu para a mãe que não queria fazer determinada coisa. Então, era praticamente um espancamento, né? E aí eu promovi um hot seat, né, a cadeira quente, digamos, da Gestalt, no plano da imaginação, né, em que ele, convidando a mãe,
passa a conversar com ela, olhando-a nos olhos, e fala sobre todo aquele ódio, sobre toda aquela raiva. E aí eu pergunto para ele: o que é que você quer fazer? E a raiva era tanta, né, que ele disse: eu quero chutar, eu quero esmurrar minha mãe. Né? É óbvio que você não vai fazer isso com a mãe, né, de verdade, a mãe que está lá fora. A mãe dele já era falecida. Mas nessa mãe introjetada, se a carga de ódio é intensa, a carga de raiva é grande, é interessante que se faça o psicodrama através do qual a pessoa passe pela catarse de expelir aquele conteúdo de ódio, porque depois fica mais fácil de reconfigurar a situação no plano emocional e no plano mental também. E aí eu caí na besteira, esqueci que o camarada tinha 1,92 m de altura e eu 1,66 m. Né? E eu nem uma mesinha de cabeceira comparado com ele. Né? E aí eu peguei uma almofada, bobagem minha, né? Uma almofada ortopédica, coloquei, ficava de lado para ele socar e, como fazia com os outros pacientes, e chutar. Ora, o primeiro chute eu fui parar na parede do outro lado. E aí eu me dei conta da besteira que havia feito. Né? E aí me recompus e daí por diante foi só na imaginação. Né? Então, depois que ele passou por aquela catarse, aí eu fiz o trabalho de reconciliação, né? Porque, obviamente, o perdão tem que ser trabalhado. O perdão a si, né? Por aquilo que desejou, por aquilo que fez, né? O perdão à mãe e a reconfiguração dos componentes emocionais e mentais. Né? E aí eu me dei conta, nessa etapa da psicoterapia, que era a 5ª ou a 6ª sessão, que ele não se referia mais à dor no ombro. Né? E aí eu perguntei: e aquela dor? Né? Ele me disse: não, eu não sinto mais, ela cessou, mas eu quero continuar porque eu estou percebendo que tem material lá no meu inconsciente. Aí ele já estava falando do inconsciente, né? E eu quero trabalhar isso porque eu estou sentindo que eu estou mudando. E aí ele continuou trabalhando e ele foi mudando realmente. Ele vivenciou situações que aí eu não vou entrar para não me prolongar muito, não só de infância, né? Mas do próprio nascimento dele, intraútero, né? E aí ele vivenciou o momento em que a mãe, no inconsciente, sentiu que havia engravidado, ou seja, ali quando houve a concepção, e o sentimento dela de não querer aquele filho. A gente trabalhou isso do ponto de vista dele, na relação dele com a mãe, né? Na situação de vida intrauterina, e ele vivenciou outras situações aí na esfera transpessoal que teriam sido de vivências passadas, de experiências anteriores à atual. Né? Mas nesse ponto ele já estava muito bem, né? Não havia mais dor. Ele tinha modificado a relação dele em casa, a relação dele com os colegas de trabalho, com os superiores, e aí nós combinamos e ele recebeu alta. No total, quantas sessões foram dele? 13, 14 sessões e ele estava tendo alta. Né? Em todos os processos, todas as psicoterapias são assim? Não. Né? Algumas até menos, né, do que isso, menos sessões. E outras muito mais do que essas. Né? Ou seja, há processos em que a pessoa demanda muito mais sessões. Não são só 2, 3 meses, mas às vezes 6 meses, né, de trabalho em psicoterapia para que a pessoa vá se reorganizando,
sessão com trabalhos em estado alterado de consciência e a seguinte, né, no nível da consciência de vigília, para fazer a integração daquele processo, a conexão e a compreensão com a atualidade. E sessões só no nível da consciência de vigília para a gente trabalhar aspectos, né, da atualidade que tem a ver com a maneira de pensar, a maneira de funcionar, com os padrões de personalidade para ajudar a pessoa a perceber. E assim, progressivamente, o paciente sensível a essa modalidade de trabalho, ele vai avançando e num tempo que normalmente é mais comum do que utilizando apenas a linguagem, ele vai superando os limites, o sofrimento que motivou a sua vinda à psicoterapia. Então, gente, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.